Bom dia, pessoal. Hoje é dia 1º de abril, sexta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais destaques aqui no Brasil, também lá fora. Hoje, no cenário corporativo, a gente tem bastante notícias e, como de praxe, a gente vai falar também do fluxo aqui na casa e na nossa mesa de aluguel. Mas para começar com destaques aqui Brasil, a gente teve produção industrial vindo muito mal. O Gustavo vai comentar daqui a pouquinho. O Senado também aprovando uma MP distribuindo, né, ou abrindo a possibilidade de crédito para os ministérios, e também a questão do STF, quer dizer, a investigação do Lula vai ficar realmente no STF. Ontem a gente teve a votação. Lá fora a gente teve PMI na China e também alguns dados no Japão. Mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Olá, Kim, bom dia a todos. Encerrando essa semana, vários indicadores na parte externa, na parte doméstica novamente, apenas um indicador e muito ruim. Começando pela parte externa, pelo último indicador acabou de ser divulgado, o payroll nos Estados Unidos, ele mostrou uma criação de empregos maior do que o esperado, 215 mil antes de 205, que era a pesquisa no mercado, mas menor do que o anterior de 242. A pesquisa também mostrou que a taxa de desemprego foi de 4,9% para 5%, e o ganho médio por hora avançou não 0,2% como era aguardado, mas 0,3%. A gente teve lá fora vários dados de PMI hoje pela manhã. A gente teve dados de PMI tanto na Ásia quanto na Europa. Na Europa a gente teve o PMI industrial da zona do euro indo de 51,2 para 51,6. E na China a gente teve dados de PMI industrial indo de 49,4 para 50,2. Lembrando sempre que dados de PMI acima de 50 indicam expansão, abaixo contração. No PMI de serviços da China foi de 52,7 para 53,8, resultado bem positivo. Mas de qualquer forma, as bolsas na Ásia recuaram hoje pela manhã, e as bolsas na Europa e os futuros de Nova York também estavam recuando, muito por conta da queda forte nos preços de petróleo, mais de 2%, e também estavam na expectativa dos dados de payroll, achando que poderia vir mais forte do que esperado, como de fato veio, o que pressionaria novamente o Fed a subir juros num período mais breve. Antes de passar para a parte doméstica, a gente também teve dados de PMI industrial no Japão, que recuou de 50,1 para 49,1, a economia do Japão sofrendo bastante. Lembrando que uma das principais bandeiras do Abe, o presidente do Japão, primeiro-ministro do Japão, ele precisava subir impostos, e isso não vai ser possível num período tão curto, né? A política dele ainda não está tendo efeito como eles desejavam, e com esses dados ainda só indicam que a economia não está reagindo tão bem quanto esperado, então possivelmente vai ter que postergar pela segunda vez. Indo para a parte doméstica agora, começando pela parte de produção industrial, que foi divulgada agora às 9 da manhã pelo IBGE. Infelizmente, uma das maiores quedas, acho que a última vez que caiu tão forte foi em 2013 ou no final de 2014, que recuou 2,5% em fevereiro contra janeiro, então já está desconsiderando os fatores sazonais. Foi um pouquinho acima dos 2,4% esperados pelo mercado, mas de qualquer forma uma queda muito grave, já estava sendo um pouquinho antecipada por alguns indicadores que dão uma percepção do indicador. Os dados de Anfávio tinham recuado mais de 12%, se não me engano 13,8% na comparação mensal, e dentro da produção industrial, 13 de 14 ramos pesquisados recuaram, e a principal influência negativa foi justamente veículos, automotores, que recuaram uns 9,7%, então vindo bem em linha com o que a Anfávia tinha mostrado nos dados dela para o mês de fevereiro. O outro ponto da pesquisa foi a queda de 9,8% na comparação anual, ou seja, fevereiro desse ano contra fevereiro de 2015, que é a 24ª taxa negativa seguida na comparação anual. A produção industrial sofrendo bastante há muito tempo já, e ainda não segue apontando nenhum indício de que está saindo desse fundo do poço, que só está chegando cada vez mais forte lá. Com esse resultado, a produção industrial já bate praticamente o nível da crise de 2008 e caminha para mais quedas, e aí atingir a mínima histórica. Então a produção industrial nunca sofreu tanto quanto está sofrendo agora, se continuar que nem as perspectivas estão apontando. Indo agora para a parte um pouco mais política, um pouco mais de eventos. A gente ontem teve os protestos a favor da presidente Dilma e contra o impeachment. Foram em todos os estados, em mais cidades do que no dia 18,
que também foi a favor do governo, mas foi com menos manifestantes, segundo os próprios organizadores. Se no do dia 18 foram 275 mil pessoas, para os organizadores, a de ontem foram 159 mil. Então, bem menor do que a do dia 18, mas em mais cidades. E, por último, antes de devolver para o Kim, o Senado aprovou, então, a MP 709, que libera crédito de 1,13 bilhão para os Ministérios de Agricultura, Saúde, Cultura, Esportes e Defesa. Agora sim, devolver para o Kim, a gente vai ter resultado da balança comercial hoje, agora que fechou o mês, e também a presidente Dilma em eventos hoje, junto com o ministro Jacques Wagner, são destaques na agenda. Com você, Kim, espero que todos tenham um ótimo final de semana. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Agora passando para o radar corporativo, né? Começando, como sempre, Petrobras. Aqui algumas informações de que aqueles empréstimos que a Petrobras tomou da China teriam em contrapartida a condição de compra de equipamentos chineses no valor de 60% dos empréstimos, né? Isso aconteceu, na verdade, essas cláusulas são confidenciais, mas como a Petro teve que enviar alguns documentos para o Senado, o broadcast teve acesso a esses documentos e viu entre as restrições ou as condições ali, essa contrapartida de cerca de 60% do valor de empréstimo na compra de equipamentos chineses. E aí entra um pouquinho naquele conflito, né? A gente tem aquela premissa de conteúdo local que muito se debate, que deveria teoricamente cair, né, para dar mais competitividade ao setor, então entrando em contradição um pouco essa questão do empréstimo chinês e compra de equipamentos. Ainda na Petrobras, ela aprovou ali um plano de desligamentos. A Petrobras prevê uma adesão ali de até 12 mil funcionários e ali o custo para a rescisão seria cerca de 4,4 bi. Todos esses cortes são basicamente para conseguir adequar ali o plano de negócios previstos para 2016 até 2020, lembrando que há um dia atrás, na verdade ontem, saiu a notícia de que ela já tinha enxugado o quadro de gerências não operacionais e agora, com mais esse plano de desligamentos, a Petrobras tentando a todo custo reduzir o seu quadro de funcionários. Próximo tema aqui fica com a Odebrecht. A Odebrecht, em todo esse ambiente da Lava Jato, a gente tem que ela agora vai precisar levantar via venda de ativos cerca de 12 bi de reais ao longo do ano, e todo mundo se pergunta se a Braskem vai fazer parte desse desinvestimento. Então, em entrevista à Folha de São Paulo, o Newton Souza, que é o atual presidente da Odebrecht, comentou que não, a Petrobras, a Braskem não está à venda, e se tiver que fazer alguma operação com as ações da Braskem, seria colocar em garantia para fazer algum acordo com os bancos, mas por enquanto sem essa possibilidade de venda da Braskem no radar. E só para terminar aqui a parte de empresas, a gente tem no setor de medicamentos, farmácia, o governo federal autorizando reajuste de 12,5% para os preços de medicamento. Obviamente vai depender da categoria, mas é um ajuste bem acima do que a gente viu nos últimos anos, né? A gente teve ali no ano passado cerca de 7,7% e no ano anterior cerca de 5,7%. Obviamente, esse maior reajuste tem a ver com a inflação, que foi bem maior e era o que o setor estava precisando ou estava pedindo das autoridades, esse maior reajuste nos preços de medicamentos, tá, pessoal? Então, esses foram os principais destaques aqui na parte de empresas. Vou passar agora para a parte de fluxo. O fluxo aqui na casa, na XP, no dia de ontem, a gente teve os locais terminaram net comprados em 23 milhões de reais. Destaque na compra para Bradesco, Itaúsa e BVMF. Destaque na venda para GGBR, Klabin e Petro. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de 67 milhões de reais. Destaque na compra para JBS, Vale, Pecar, BR Foods e Braskem. Destaque na venda para Itaú, Bradesco, Vivit, Petro e Embraer. Os principais destaques na nossa mesa de fluxo. E passar finalmente aqui para os destaques da mesa de aluguel, né? Posições short ali, muita demanda para Rumo 3, difícil de encontrar e a demanda alta. A gente teve demanda também para CSN, Vale,
Petro, Itaú e Duratex, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques aqui na nossa reunião matinal. Vou ver com a produção se a gente já tem o link com o pessoal da Infomoney. Então vou passar agora para a Paula, para ela comentar um pouquinho o que ela traz de destaque ali da Infomoney. Bom dia, Paula. Bom dia, Kim. Bom, hoje o dia começa, a gente deixou em março, né, um dos melhores meses do Ibovespa desde 2002, e hoje o mercado começa bem enfraquecido, mostrando correção, seguindo os mercados lá fora, né? Acho que a incerteza em relação ao impeachment voltou à tona e acaba corrigindo aquele rally que a gente viu no mês passado, né? Pois é, Paula, hoje a gente teve também, lá no cenário externo, a gente teve PMI na China, que até veio bem, mas a confiança lá no Japão veio muito mal, isso aí afetou os mercados emergentes e, como você bem citou, a parte política. Ontem a gente teve o STF ficando com a investigação do Lula e também essa questão de articulação, talvez esse desembarque do PMDB perdendo força, realmente isso aí refletiu bastante nos ativos de risco aqui no Brasil, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques da reunião matinal de hoje. Eu vou passar agora para Paula. Bom dia, Paula. Um bom dia, Kim. Os novos desdobramentos políticos e os dados econômicos divulgados no exterior você confere agora no Infomoney na Bolsa. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um Infomoney na Bolsa, 1º de abril. Bom, o dia hoje começa mostrando uma correção nos mercados, tanto nacional quanto lá fora. Dados dos Estados Unidos, melhores do que o esperado, saiu hoje o payroll pela essa manhã. O número de emprego nos Estados Unidos veio acima do esperado, 250 mil contra cerca de 200 mil esperados no mês passado, acabaram ajudando também a puxar esse movimento de correção no mercado, dado que uma melhora na economia dos Estados Unidos poderia estimular o Federal Reserve a elevar os juros e cairia aquela aposta do mercado depois do discurso da Janet Yellen, a presidente do Banco Central Americano, nessa semana, de que essas novas altas dos juros por lá poderiam ser mais graduais e vir talvez até não vindo nenhuma alta durante esse ano. E o mercado também digere por aqui, além do Ibovespa, né, a gente vê hoje o dólar caindo também, o dólar futuro estava mostrando uma leve correção de 0,5% e o mercado segue também acompanhando a movimentação do Banco Central, a atuação do BC ali sobre o câmbio. Ontem, depois que saiu a definição da taxa Petax, a gente viu o dólar que chegou a mostrar uma queda de cerca de 0,1% durante a manhã, corrigindo e zerando as perdas ao longo do dia. O movimento dessa manhã era de uma leve queda, à espera ali de novas atuações do BC. O Banco Central estaria para rolar cerca de 10 bilhões em contratos de swap com vencimento em 2 de maio, e a expectativa fica em cima de como ele fará essa rolagem dos contratos. Se eles seguirem um movimento mais gradual e nessas rolagens, poderia ali estimular uma alta mais acentuada da moeda. Então o mercado segue em tom de cautela. No cenário político, a gente segue vendo os desdobramentos sobre um possível pedido de impeachment. Em relação aqui ao PT, o Lula estaria ali estudando um adiamento na redistribuição dos ministérios. Durante essa semana se falou que a Dilma poderia fazer algum anúncio ainda essa sexta-feira para fazer a oficialização já numa segunda-feira dos novos ministérios, de como que o PT recomporia, né, sua base aliada e seus ministérios, e agora já se fala em um adiamento justamente com o Lula tentando buscar alguma base também no PMDB. O PMDB oficializou a sua saída no partido essa semana, mas alguns dos deputados do partido ainda estariam ali reticentes
em deixar seus cargos. Um deles seria o próprio Renan Calheiros, que teria classificado a reunião do partido como precipitada. E em relação ao vice Michel Temer, que virou principal alvo dos ataques petistas, o mercado reage a isso, enquanto o vice nega que negocie cargos já no governo. A oposição ainda não teria atingido os 242 deputados necessários para derrubar a presidente Dilma, e esse impasse ainda segue no radar. Como que o PT vai fazer para recompor a sua base e, ao mesmo tempo, como que o PMDB faria ali para construir um novo governo. Ainda nos destaques, após reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com ministros da articulação política, o governo e o PP avançam para um acordo para os nomes que o partido assuma no Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal. Para a Caixa, o nome escolhido pelo PP seria o atual ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. E o PSD deve garantir 15 votos contra impeachment e, Caixa sabe, poderia voltar a ser visto como um aliado do governo. Também nos destaques dessa manhã, a gente acordou com a deflagração da 27ª Operação da Lava Jato. A nova fase ameaça reviver denúncias da época do mensalão que o PT dava como encerradas. A Polícia Federal cumpriu nessa manhã 8 mandatos de busca e apreensão, 2 mandatos de prisão temporária e 2 mandatos de condução coercitiva. Foram expedidos mandatos de prisão contra Ronan Maria Pinto e o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, e mandatos de busca e apreensão nas empresas DNP Eventos, Expresso Santo André Limitada e no Diário do Grande ABC. Segundo matéria do Valor, essa operação surge enquanto os jornais mostram que o governo tenta reagir contra a ameaça de impeachment. Como a gente disse, nem o governo teria os 171 votos necessários para garantir a permanência da Dilma no governo, e tampouco a oposição teria garantido os 342 votos necessários para afastar a Dilma. Então esse impasse segue no radar. No mês de março a gente viu a Bolsa fechando numa forte alta, melhor mês desde 2002. Ontem a gente fez uma matéria mostrando os recordes de ações da Bovespa. 10 ações quebraram recordes históricos de alta na Bolsa. A maior alta ficou com a Uzi Minas, ganhos de 100%. Metalúrgica Gerdau também subindo cerca de 100% no mês passado, mostrando aí a maior alta já registrada na Bolsa para um mês nessas duas ações. Outros papéis ligados a commodities, Vale, Petrobras também subindo forte, justamente impulsionados por essa questão de uma possibilidade de mudança do governo, além também do cenário externo contribuindo para essa alta. O mês de abril já começa um pouco mais cauteloso, o mercado agora começa a trabalhar como poderia ser construída esse novo governo do PMDB, caso vingue, ou também o mercado mostrando incertezas em relação a se esse pedido do impeachment realmente sairá, principalmente depois da decisão do STF ontem sobre as denúncias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No radar de hoje também tem a primeira prévia do Ibovespa. Saíram as ações da Oi e Companhia Hering. Nenhuma ação foi incluída na nova carteira do Ibovespa, que passará a vigorar a partir de dia 2 de maio, e vai valer até o mês de agosto. Na metade desse mês sai a segunda prévia e a última e definitiva a gente vai ver no dia 29 de abril. Vamos aproveitar e ver como que o mercado abriu hoje, se esses papéis já estão refletindo essa nova alteração, essa possível nova alteração, né, na carteira do Ibovespa. Vamos ver como que o Ibovespa abriu nessa manhã. Às 10h11, Ibovespa mostrando uma queda de 1,3%, perdendo o patamar dos 50 mil pontos.
A gente está trabalhando ali na faixa de 49.405 pontos. Entre as principais quedas do índice, a gente tem aqui papéis de energia, Copel subindo 1%, Fibria também subindo cerca de 1%. E do lado negativo, as ações da Petrobras caindo 4% nessa manhã, seguidas pela metalúrgica Gerdau e Suzano também caindo bem forte. Em relação a essas ações que saíram do índice, que poderiam sair do índice, né, como mostrou a primeira prévia, vamos dar uma olhada como que elas estão reagindo nessa manhã. O papel da Hering mostrando uma queda de 1%, acompanhando também o movimento do mercado, bem negativo hoje, né? E as ações da Oi caindo 1,7%. Nos destaques corporativos, destacam notícia da Petrobras, informou nessa manhã que a diretoria executiva aprovou um plano de incentivo ao desligamento voluntário com a estimativa de participação de até 12 mil empregados. Isso representaria um custo para a empresa de 4,4 bilhões com as demissões. A companhia informou que o objetivo seria adequar a força de trabalho às necessidades do plano de negócio e gestão, elevar a produtividade e gerar valor para a companhia e que há um retorno esperado de 33 bilhões com o plano no período de 2016 e 2020. Itaú anunciou na quinta-feira à noite que concluiu a compra em dezembro de 89% da empresa de recuperação de crédito Recovery do Brasil, além de cerca de 70% de um portfólio de 38 bilhões de reais em créditos em direitos creditórios que eram do BTG. Sobre Braskem também temos notícia, a empresa anunciou ontem que indicou para o cargo de vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores o engenheiro Pedro Van Teixeira de Freitas. Se confirmado, ele vai suceder Mário Augusto da Silva, que, segundo a Braskem, vai assumir novos desafios profissionais. Vamos passar para as recomendações de hoje. Também diversos papéis tiveram suas recomendações revisadas. A B2W foi rebaixada de neutra para venda pelo Citi, enquanto a Fibria foi rebaixada de overweight para neutra pelo JP Morgan. Por outro lado, a Fibria teve sua recomendação elevada para o setor para outperform, que é equivalente à compra pelo Scotiabank. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Espero que todos tenham bons trades. Hoje é sexta-feira. Lembrando que às 17 horas tem o Visão Técnica. Não deixem de acompanhar e também não deixem de seguir o InfoMoney com as informações que vocês precisam para poder operar nesse dia. Muito obrigada e até mais.